vocês, professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de matemática. No nosso hashtag Estudo em Casa, para anos finais do ensino fundamental, como referência ao 8º ano. Hoje nós iremos fazer a revisão de conteúdos, tá? Nós vamos rever paralelismo, que é a mesma coisa de ser duas retas paralelas com uma ou duas transversais. O D4, que fala dos quadriláteros por meio de suas propriedades. E o D12 é o cálculo de perímetro de figuras planas. Então, nós elaboramos 10 questões para tratar desses três assuntos que nós vimos já nesse período de nosso estudo remoto, tá certo? Das nossas aulas que nós tivemos até aqui, então nós vamos dar uma paradinha para fazer esta revisão. Então vamos lá. Primeira questão. Na figura a seguir, R é paralela a S, que é paralela a T, ou seja, são retas paralelas, cortada por uma transversal. Muito bem. Então, determine a medida de x e y dos ângulos destacados. Então, nós temos aqui, nesse estudo aqui do paralelismo, nós estudamos ângulos alternos, ângulos colaterais, ângulos correspondentes, né? E aqui nós vamos tentar trazer essa compreensão. A dica é que vocês observem o tamanho do ângulo, o formato do ângulo, tá certo? Então, vocês observem que esse 100 graus ele já é uma dica para a gente descobrir o valor de x, como também o valor de y. Lembrando que numa reta, quando a gente forma uma meia-lua, nós temos um ângulo de 180 graus. Então, aqui o x e o y dá para a gente ter essa ideia, se nós fizéssemos essa junção, né, trazendo esse ângulo x, trazendo para cá, eu teria um ângulo raso que corresponde a 180 graus. Então, já tem uma ideia, né, de quem será o valor para x e o valor para y. E o 100 graus ele já está dando uma dica de um valor correspondente. Então, aqui uma das alternativas corresponde com a resposta, tá certo? Vamos lá. Na segunda questão, na figura a seguir, R é paralela a S e T é transversal. Determine a medida x e y dos ângulos destacados. Então, nós temos aqui, ó, dando uma olhadinha, nós temos ângulos, se vocês observarem, ângulos alternos. Só que esse aqui é um ângulo que está na parte interna, tá? E este ângulo está na parte externa. E aqui nós temos o x. Esse x aqui é como se nós colocássemos aqui a ideia de ângulos alternos internos. Observe que eles estão entre as duas paralelas aqui, ó. Tá certo? Então, se você observar o tamanho do ângulo, isso já quer dizer alguma coisa. O ângulo y já tem um tamanho diferenciado. E trazendo a ideia de ângulo raso. Então, nós temos aqui ângulo raso. Se você trouxer a ideia de ângulo correspondente para cá, você vai trazer a ideia de ângulo raso, que corresponde a 180. Aqui você já tem 60. E aqui é o que está faltando para fechar essa meia-lua, que é justamente o valor que corresponde a y, que é um ângulo correspondente. E aqui você vai também descobrir o valor de x pela ideia de ângulo alterno interno, tá bom? E aqui vocês vêm para a opção, está determinado os valores para x e os valores para y. Então, marcar um item que corresponde aqui à afirmativa, tá certo? Terceira questão. Um polígono tem as seguintes características. Que polígono é esse? Então, vamos lá, tem 4 pontos que vai dar a dica que tipo de polígono é esse. Ele tem 4 lados, todos os lados têm a mesma medida, os lados opostos são paralelos, ele não tem ângulo reto. Nós estamos falando de quê? De quadrado, retângulo, trapézio ou losango? Marcar uma opção. Quarta questão, observe abaixo uma parte do mapa de uma cidade. Nesse mapa, a Praça da Bandeira tem a forma de 1. Então, vocês observem essa imagem aqui da Praça da Bandeira, que está destacado. Veja o formato desta figura,
e você vai dar o nome desta figura. É um paralelogramo? É um retângulo? É um trapézio ou é um losango? Vamos adiante. Quinta questão. O professor de matemática pediu a um aluno do 8º ano que desenhasse no quadro negro os seguintes quadriláteros. A alternativa que contém os nomes corretos dos quadriláteros é... Aí aqui está desenhado os 5 quadriláteros. Cada uma dessa figura tem um nome. E você vai ler as alternativas olhando para o número e logo em seguida para o seu nome desta figura. O item que tiver a correspondência correta é a alternativa que vocês irão marcar, olhando para a exemplificação de cada figura. Fiquem atentos, tá? E vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? Sexta questão, observe as figuras abaixo. Considerando essas figuras, nós temos aqui um retângulo e um quadrado. Então, vocês estão vendo aqui o formato de cada figura. Então, o item A, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Ângulos são os cantinhos aqui, ó, tá certo? Aqui, lembrando para vocês, são os ângulos retos, né? E aí é uma dica. B, somente o quadrado é um quadrilátero? C, o retângulo e o quadrado são quadriláteros? D, o retângulo tem todos os lados com as mesmas medidas. Então, vocês vão ver aí qual é a alternativa que corresponde, né, conforme as duas figuras, aquela que condiz a verdadeira, ok? Sétima questão. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça, que tem o formato de um hexágono regular, como mostra o desenho abaixo. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Muito bem, está aqui a praça no formato hexagonal. E aí vocês vejam que a distância são 9 metros. Então, se ele vai dar uma volta, vocês vão contar 9 metros com mais 9 metros, 9 metros, 9 metros, 9 metros, fechando mais 9 metros. Vejam quantos 9 metros ele vai dar uma volta completa. Se ele dá 3 voltas, vai haver aí uma multiplicação. Aí no total você vai saber quantos metros. Oitava questão. Daniel construiu 4 figuras em uma malha quadriculada. As figuras de mesmo perímetro são. Então vocês vão aqui, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Então vocês vão considerar aqui, certo? Essa medição. E aí vocês vão olhar a figura P, contando cada quadradinho, cada lado. A figura Q, vocês vão contando cada lado. A figura S, fazendo aqui o entorno, contando cada lado. E a figura R, certo? Vocês façam a contagem aí. Bote o número aí ao lado. Então, vocês vão dizer quais são as figuras que têm o mesmo perímetro. Então, 2 dessas figuras têm o mesmo perímetro. Vocês vão marcar a opção correta, tá bom? Nona questão, a linha tracejada é o eixo de simetria da figura sombreada. O perímetro da figura é... Então, nós temos aqui uma figura, está aqui a simetria. Então, do tanto que tem o valor para esse lado, tem para esse lado aqui também. Então, aqui eu tenho uma dica. Se eu tenho 15 centímetros aqui, significa dizer que esse lado daqui também vale 15 centímetros, tá certo? Se esse tamanho vale 11... significa dizer que daqui para cá também vale 11. Mas está dizendo que aqui até esse topo vale 17 centímetros. Então, se eu pegar aqui e esticar até aqui, eu já vou descobrir esse pedaço. Que a soma desse pedaço com 11 dá 17. Então, você vai numerar aqui quanto é que vale essa medida aqui desse lado, que não tem, tá certo? Aqui vale 7, significa dizer que esse outro lado também vale 7, tá ok? Se você observar daqui para cá, passando direto, ó, vale 15. Olha aqui. Então, daqui para cá vale 15, certo? Então, se você imaginar, aqui ele corta exatamente no meio, tá? No caso, não é no meio, perdão. Se aqui é 15, e eu sei que esse pedacinho aqui vale 7, tá? Que é igual a esse aqui, que é a simetria. Logo, 7 para 15 é o tamanho desse aqui, ó. Que eu tenho 7, o restante daqui é o que falta para 15. Você descobrindo esse aqui, você repete aqui do outro lado. Então, você vai juntar 15
mais 15, mais 11, mais 7, que é esse mesmo 7 que vai estar aqui. Aqui você já descobriu que é o que falta para 17, que aqui já tem 11. Tamanho para 17, você vai colocar aqui o pedacinho. Descobrindo aqui, você já sabe que a ideia sai do 15, que aqui vale 7, é o que está faltando para completar o 15 aqui. 7 mais tanto dá 15, ó. Então esse número repete aqui. E você vai somar todos os seus lados e você vai descobrir qual é o perímetro dessa figura, tá bom? É só uma ideia, é só uma estratégia. E a 10ª questão, Daniela quer cercar o terreno representado pela figura. Nessa figura, dois lados consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns lados estão indicadas em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? Então, aqui ele dá quase todas as medidas já determinadas: 60, 60, 80, 40. E aí vocês vão fazer a linha imaginária, gente, observando o seu paralelo. Se esse lado aqui é 60, significa se eu esticar aqui, eu vou até 60 também. Então esse pedacinho aqui eu já tenho 40. Quanto é que vale esse pedacinho que corresponde a esse aqui, ó? Então vocês vão determinar o valor. Esse pedacinho aqui, você vai imaginar o 80, que você vai esticar essa linha até aqui. Você já tem 60, esticando, está faltando um pedacinho para ficar igualzinho a 80. Então, você descobrindo esse pedacinho, você traz o número para cá. Quanto é que vale esse pedaço, tá certo? E aí você soma todos os lados, você descobre o perímetro dessa figura, tá certo? Que é o total de metros fazendo toda a volta, ok? Concluímos aqui a nossa revisão das 10 questões. Aqui eu trago uma fonte, caso vocês queiram fazer alguma pesquisa. É o site do professor Varles, tá bom? E aqui a gente termina a nossa aula, deixando para vocês esse recado muito importante. #fique em casa.